Oi, no vídeo passado eu falei sobre como eu escrevi o meu primeiro livro, como eu resolvi escrever, o que que aconteceu para que eu tomasse essa decisão, né? Como foi mais ou menos o processo. Não lembro direito o que eu falei no vídeo anterior, né? Mas eu quero dizer aqui, posteriormente talvez eu fale mais sobre o livro, porque é muito interessante o que aconteceu com eles para transformar a vida deles nessa tragédia, né? Nesse trio que desencarnou de forma tão drástica. Mas o fato é o seguinte, como eu comecei a ver a cena já com esse homicídio duplo, eu quis saber o que essas duas crianças praticamente tinham feito para esse outro, para que ele agisse dessa forma. E aí eu fui acompanhar a vida deles, desde criança tal, e não tinha acontecido nada. Nada que justificasse nada, nenhuma vingança, nada justificaria isso. Quanto mais um homicídio drástico, uma coisa dessa forma, né? E aí eu fiquei pensando, em vez de eu poderia querer saber o que que aconteceu depois disso, como que eles foram, tal, mas eu quis saber por que essa tamanha mágoa, esse desejo de vingança que esse rapazinho tinha. E aí, bom, isso é um assunto para outra vez. Eu vi, enfim, eu fiquei sabendo o que trouxe essa motivação para ele. Mas eu quero dizer o seguinte: todos nós viemos para cá com muitos débitos e muitos créditos também, é claro. E nós vamos conviver com as pessoas para quem a gente deve, né? De quem a gente é devedor, e vamos conviver com os nossos devedores também. Então, imagine se todo mundo fosse agir dessa forma, com tamanha brutalidade para resolver coisas de encarnações passadas. Isso acontece uma vez ou outra. Depende muito do crescimento da pessoa. Quando nós viemos para cá, já com problemas, com débitos e com esses possíveis créditos, né? Se nós temos créditos, alguém nos deve alguma coisa. E nós temos que nos vingar dessa pessoa? Claro que não. Se nós temos débitos com outra pessoa vai se vingar de nós? Então o crescimento é exatamente esse. O que nós trouxemos de lá de aprendizado de quando nós ficamos do outro lado, no plano espiritual, o que nós aprendemos lá para trazer para cá e não haver esse tipo de coisa. Porque quando nós viemos para cá, nós temos os nossos resgates. Às vezes a pessoa, né, já falei sobre isso, tem sofrimentos, tem falta até de alimentação, tem muita doença, tem muitas coisas, muitos problemas aí, né, de saúde, doenças graves, desde, né, a pessoa ter uma depressão e cometer suicídio, pessoas que nascem sem poder andar, falar, pessoas que nascem faltando membros do corpo. Tudo isso tem uma explicação. A explicação é plausível, né? E só que o que nós fizemos para poder resgatar isso sem tanto sofrimento? Nós nos preparamos o suficiente ou nós ficamos revoltados lá do outro lado? Nós viemos por uma encarnação para resolver os nossos problemas, para pelo menos amenizar os nossos problemas com os nossos semelhantes? Ou nós viemos aqui para mais vingança? Nós viemos através de uma encarnação compulsória, nos pegaram lá e falaram, olha, assim que você vai, mais ou menos assim, né? Não é bem assim, mas mais ou menos assim, vamos falar dessa forma. O que acontece? Nós estamos nos preparando, e agora nesse momento de muita dificuldade, um momento de guerra que nós estamos vivendo, né? Entre a luz e as trevas, tudo isso, o que nós estamos fazendo para melhorar?
O que nós estamos fazendo para nos livrar desse tipo de coisa? Nós estamos raciocinando como seres humanos ou nós estamos agindo como os animais irracionais? Que um mata o outro ali, um animal mata o outro porque está fazendo alguma coisa que ele não gosta. E nós, seres humanos, por que nós temos o nosso raciocínio mais avançado? Por que nós podemos conversar? Por que nós aprendemos? Por que nós somos diferente dos animais? Os pais, as mães, os pais vão conduzindo os filhos, que muitas vezes os filhos são os nossos devedores ou nossos credores. Ou acontece de muitas pessoas ao mesmo tempo ser credora e devedora do outro. Isso acontece muitas vezes, e isso principalmente entre familiares, entre mães e filhos. E aí nós falamos assim, nossa, mas o amor de mãe é o amor mais parecido com o amor celeste, o amor que nós recebemos de Deus. Sim, é. Porém, nós estamos vendo aí, atualmente, nesse momento aí de transição, muitas mães que até cometem homicídio contra os próprios filhos. E filhos que fazem isso com as mães. Porque quando a pessoa não está pronta o suficiente para fazer esse tipo de resgate e ela não é conduzida para o bem, vai acontecer esse tipo de coisa mesmo. Até pouco tempo atrás, uns 30, 40, 50 anos aí, os pais dominavam os filhos, o que trazia um respeito, uma tolerância maior. Hoje, os filhos estão dominando os pais. Muitos pais estão deixando os filhos dominarem eles. E é com isso que acontece as tragédias. Porque chega uma hora que o pai ou a mãe entende que ela não tem a autoridade que ela deveria ter. E ela encontra no homicídio a forma de se livrar disso. Ou os filhos também fazem isso com o pai ou com a mãe. Por isso é que os filhos têm que ser criados para respeitar os pais, para entender o sacrifício que os pais fizeram para trazê-los para cá. Raciocinem comigo. O pai e a mãe, ou só a mãe, né? Muitos casos assim, nós temos muitos, casos indefinidos aí. Na verdade, muitos casos aí, onde a mãe cria o filho sozinha. Se ela não conduzir o filho para uma religião, se ele não acreditar em Deus, acreditar que tem algo maior do que nós, do outro lado, se ele se achar importante demais, o final é tragédia, ou na família ou na sociedade. Então hoje eu vou parando por aqui e eu volto a falar sobre esse assunto com vocês.